Afinal de contas, como podemos ter garantia que algo é de Deus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos, mergulhando na palavra de Deus, buscando cada dia mais aquele toque, aquela graça de Deus que pode alcançar o nosso coração e transformar a nossa vida. Por isso, não deixe de compartilhar também para que outras pessoas possam ter esta experiência. Quero meditar com vocês o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 ao 42. Diz assim: Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se então no sinédrio, era mestre da lei de todo o povo, e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homem de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto e todos os que seguiram debandaram e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto aos que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupei com esses homens e deixai-vos ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que ele falasse em nome de Jesus e depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúria por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Muito forte, né? Essas expressões, essas palavras, mas aqui é uma sabedoria. Ou seja, aquilo que não é de Deus acaba. Aquilo que não procede do Senhor tem um fim. E o que acontece? Teoricamente, Jesus, que arrastou várias pessoas, curou, fez muitos sinais, se ele não vem de Deus, as coisas que ele falou iria morrer, iria perecer com a morte dele. E a mesma coisa esses apóstolos. Deixe, porque quando eles morrerem, as coisas vão perecer, vai acabar juntamente com eles, porque as coisas dos homens perecem. E isso é uma verdade incrível. Coisas construídas por homens não podem perseverar por muito tempo, não têm condições. Vão encontrar as suas contradições e vão justamente sucumbir. Nós temos aqui então algo precioso. Nós temos 2000 anos aqui de história da igreja e você vê, apesar de todas as falhas, erros daqueles que pertencem à igreja, aqueles que estavam à frente da igreja, você percebe que esta ordem, esta graça, justamente que o Senhor deu aos seus discípulos, que pudessem anunciar a palavra, que pudessem justamente ir adiante, e que fosse justamente batizado todas as pessoas, e ali nós temos o início de toda a igreja também com o Pentecostes. Nós percebemos que até hoje isso não para de acontecer, porque há uma força, uma graça no extraordinário. E essa mesma lógica você pode fazer com aquilo que é suscitado dentro de você. Existe, então, algo que é suscitado dentro de você que tem uma força que extrapola a sua e por isso persevera apesar das nossas dificuldades. Ou seja, eu quero fazer algo, mas se você vai percebendo que aquele algo que você quer fazer é somente um impulso, ou seja, há ali um lado seu que pode não ter sido fiel ao chamado de Deus, mas por um outro lado você vê que a coisa não vai para frente. Muitas vezes quando a gente vê propósito, às vezes a gente tem empreendimentos, coisas que estão aí justamente sendo construídas e você percebe que a coisa não vai indo, ela está parando, ela está se desconstruindo, então percebemos ao longo de um tempo que aquilo não é justamente uma obra
obra suscitada por Deus, mas uma obra de cunho humano, que tenha força humana, e por isso essa força, à medida que a força das pessoas, a força que aqueles que estão dando sim vão minguando, vai também deixando de existir. Pelo contrário, quando é de Deus, mesmo com os meus erros, vai aparecendo outras pessoas que vão dando continuidade, aquele processo vai acontecendo, talvez de uma outra forma, porque faltou o meu sim, mas Deus continua impelindo pessoas. Dou um exemplo. Neste tempo temos sentido, através de várias pessoas e acontecimentos, por exemplo, que Deus tem chamado pessoas a um caminho de consagração a Jesus Eucarístico, que Deus tem chamado pessoas a um caminho de oração pelos sacerdotes. Bom, e tem várias pessoas que estão dando sim por isso. Apesar dos erros e falhas, e que é humano, vamos dizer assim, que alguns erram, que alguns não dão sim plenamente, o que você percebe? Que, embora alguns tenham ficado pelo caminho, aquele projeto continua caminhando. Ou seja, eu estou ali à frente do caminho, junto com outros irmãos, no caminho de consagração. Mesmo que eu não dê o sim completamente, você vai perceber o quê? Que o projeto vai caminhando, que ele vai indo e que aquilo vai acontecendo, porque existe uma força que vai além. É lógico que Deus espera o meu sim, espera o sim dos outros, espera o sim daqueles que estão respondendo também a um caminho de orar pelo sacerdote. Deus espera um sim, mas mesmo que eles falem um sim, aquilo continua a acontecer, porque não é simplesmente veio da vontade do homem ou de uma mulher, mas veio justamente da vontade de Deus. E isso é que a gente não pode lutar. Muitas vezes nós lutamos contra aquilo que são os projetos de Deus. E aí o que você faz? Vamos supor que está surgindo algo. Você deixe, se aquilo não é um mal em si, deixe que aquilo vá acontecendo. Você vai perceber que logo aquilo se dissipa. Ou não era de Deus, ou no mínimo não era o tempo que Deus queria. Pode ser que Deus queria isso mais à frente, e aí você vai ver que lá na frente aquilo floresce. Porque é assim, é a obra de Deus, ela vai se realizando e ela vai acontecendo, justamente porque o seu projeto é um projeto grandioso, o seu reino não tem fim, e assim vai passando pela nossa história. A mesma coisa, as inspirações, desde coisas pequenas na sua casa, perceba, se é de Deus, elas vão perdurar, elas vão ter um sentido. E isso a gente tem que ter justamente um olhar e uma percepção daquilo que está perpetuando. Ok? Pense um pouquinho sobre isso e quantas coisas nós podemos olhar e perceber, sim, aquilo era de Deus, porque até hoje nós podemos ver e observar os frutos que nascem daquele sim, daquele chamado e daquela resposta de amor. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.